Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente está recebendo aqui o Paulo Alégua, que muita gente já conhece. Esse aqui é o canal dele mesmo e tal. Também, o Paulo também. É um amigo do coração, aqui a gente já se conhece há, sei lá, uns 10, 12 anos. Verdade. E Paulo é um advogado, mediador, conciliador judicial também, membro do IBDFAN, participa de uma série de outros grupos e atividades que eu nem sei enumerar aqui, porque são tantas. E a doutora Magda Rossen, esse nome é difícil, nome de construtora de imóvel, incorporação, Magda Rossen, não, que também é advogada, né, lá do Pará, está aqui no Rio de Janeiro, e hoje a gente está aqui para bater um papo sobre direito de família, guarda compartilhada, alienação parental. Doutora Magda também é membro da ABA, Associação Brasileira de Advogados, na Comissão do Direito da Mulher e Comissão do Direito de Família e Sucessões, e tem alguns outros títulos aí que eu vou deixar vocês mesmo explicarem. Eu sou só o pai, que muito interessado em direito de família. Pai e guardião, né? Muito interessado em direito de família, lutei bastante para poder obter a guarda compartilhada dos meus filhos. Né? Hoje eu vivo super em paz, tranquilo com isso, graças a Deus, mas nem sempre foi assim. E queria que vocês se apresentassem um pouco melhor. Acho que é melhor primeiras damas, né? Doutora Magda, tem que parar aí, prestigiar, né? Eu quero falar aqui, né? Agradecer esse honrado convite aqui no Rio de Janeiro, nessa cidade maravilhosa, que para mim é um encanto. E obrigado pela participação, doutor Paulo Alégua, meu amigo de vários anos também. Eu já perdi as contas, mais de 15 anos. E o Vinícius, que eu tive o prazer de conhecer agora. E esse título de pai, ele deve ser muito honrado com isso, né? Por ser um pai que tem a guarda do filho, como muitos outros que estão lutando por isso. E o nosso intuito aqui hoje, eu como membro da ABA, que ele já falou, da Associação Brasileira de Direito de Família e Sucessões, e membro do IBDFAN, venho nessa luta junto com todos vocês, que são pais e são mães também, que lutam pelos seus filhos. Tá? Eu acredito que todo pai, toda mãe, ou pelo menos quase todo pai, quase toda mãe, preza muito pelo bem-estar, pela educação, pela saúde do filho, pelo pleno desenvolvimento do filho. Mas aí quando você tem uma ruptura do casal, aquelas mágoas do fim daquele relacionamento, tudo aquilo que ficou de rusga, de aresta se aparada do fim do relacionamento, acaba caindo na parte mais frágil, que é o filho. Né? Assim, e infelizmente, muitas vezes esse filho é usado como arma para acertar o outro, muitas vezes esse filho é utilizado para você poder machucar ao outro, independente, não estou falando que você é homem ou mulher, estou falando dos dois. Claro. Né? E a gente também tem o fenômeno de, muitas vezes esse filho acaba esquecido, né? Uma pessoa parte para um novo relacionamento, para uma outra vida, e esse filho acaba ficando de escanteio, outras vezes ele acaba sendo objeto de disputa, de ego. E é muito triste você ver uma criança que poderia estar sendo livremente amando, né? Poderia estar livremente amando e sendo amada, sendo feita de refém. Eu digo exatamente isso, de refém. Eu já vivi situações em que eu vi, caraca, assim, você quer colocar uma criança de refém, né? E ali a gente vê uma briga ali nas redes sociais, no meio político, principalmente, isso é de gente que quer manter a lei da alienação parental, outras pessoas que querem acabar com a lei, inventando... Porque o que eu vejo realmente das pessoas que trazem esse tipo de informação não são dados verídicos, né, sobre o quanto essa lei é mal utilizada. Eu não estou falando que não existe mal utilização da lei. Existe mal utilização de várias leis. A lei do inquilinato pode ser mal utilizada. A lei do Código de Defesa do Consumidor, tem gente que já vê um negócio ali na maldade para poder utilizar de subterfúgios legais, assim como a Lei Maria da Penha pode ser mal utilizada, a Lei de Alienação Parental também pode ser mal utilizada. Mas será, o sentimento de vocês, o feeling
de quem está ali na ponta, trabalhando no direito de família, nos fóruns, essa lei ela tem uma má utilização de forma assim tão ostensiva que é necessário a gente verificar a respeito de uma revogação? Posso? Pode. Claro. Esse assunto, revogação, você já botou o famoso pinga-fogo aqui, né? Na verdade, eu queria só complementar a minha apresentação. Antes de ser tudo isso que você falou, a Magda também é uma diretora, era diretora do IBDFAN quando a gente se conheceu, é membro do IBDFAN, nós nos conhecemos no IBDFAN. O IBDFAN que tem a Maria Berenice Dias como vice-presidente, né, que é um norte para muita gente, o Rodrigo da Cunha como presidente. É um instituto, como tantos, em que as pessoas tentam respeitar as ideias no direito das famílias. Mas, além de ser advogado, isso tudo, né? Por que eu falo além? Aliás, não. Esquecendo a minha posição de advogado, mediador, conciliador, professor de direito de família em pós-graduação, na verdade eu sou pai também, né? E eu fiquei meio incomodado quando você falou assim, eu sou apenas um pai. Não, você é um pai, você está nos entrevistando, eu queria agradecer o convite, porque vai estar também no meu canal, vai estar nas redes da doutora Magda Rossi, que veio prestigiar o Rio de Janeiro aqui num outro evento de ontem. E vai estar também, eu espero que esteja no blog Pai é Pai também, da onde a gente se conheceu. Muito bacana essa oportunidade, numa sexta-feira, para quem não sabe quem foi ouvir, a gente está gravando numa sexta-feira à noite, e de pronto o convite foi aceito, queria agradecer mais essa oportunidade, né? Mas antes de ser tudo isso, eu sou pai de 2 meninas lindas. Tive segundo as mais línguas, eu tive a primeira guarda compartilhada do Brasil entre estados diferentes, né, Magda? Porque existe muito... Eu não vou chamar de paradigma, não. Vou chamar de preconceito mesmo, que um pai, né, os pais não poderiam ter guarda, né? Porque a gente sabe qual é o padrão da alienação parental. Existe um protocolo, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, existe um protocolo de alienação. Quando o casal se separa, geralmente, e isso não é uma questão de gênero, alguém que acha que tem a guarda sozinho, entra no avião, vai embora. Isso aconteceu comigo por 2 vezes e tive a guarda unilateral de uma outra filha, aí já foi unilateral também, vítima disso, por 9 anos, até que ela se tornou adolescente e tive os mesmos problemas que todos os pais de adolescentes têm. Então não tem novidade. As pessoas acham que quando a criança faz 12 anos, 13 anos, deve mandar para algum lugar, só retornar quando faz 20. Então, lidar com adolescente não é fácil, não. Não. E hoje eu sou pai de 2 meninas, né? E parece que rogaram uma praga. Agora você vai ver o que é. Porque antigamente se tinha muita preocupação, não vou tomar muito tempo com isso, com os meninos, né? Os meninos era da pá virada. Agora as meninas parece que tocaram de lado, né? Mas isso é bom. Eu não vou dizer que é uma evolução de gênero, para você ver como é que a igualdade de gênero está até nisso, elas estão fazendo pior às vezes, né? Então, para mim, foi muito difícil, né? Hoje as minhas filhas, uma quase não fala comigo, a outra simplesmente zerou, mas daqui a pouco elas voltam, porque a gente acha assim, o Paulo Alégua tem guarda compartilhada, ele não tem problema com as filhas, não só tem, como talvez até maiores de quem está morando na mesma casa. Todo pai, principalmente... Geralmente pai, né? Todo pai, toda mãe também, todo pai, toda mãe, a gente ali... Até os 10, 11, 12 anos, a gente é herói. A gente é herói pra caramba. Tem comando, o pai tem comando. Sou super-homem, o Batman, resolvo tudo, tal, não sei o quê. Senão que chega uma hora que esse negócio cai. Meu filho, hoje, o meu filho mais velho, que tem 20 anos, me enxerga como um cara normal, cheio de falha, cheio de erro, cheio de problema. Ele é muito parecido comigo, não só fisicamente, mas também questões de valores, que é questão de jeito, de pensamento. Então, se discutir com o espelho é horrível. Discutir com o espelho é horrível, porque ele fala exatamente o que eu ia falar, sabe, pra mim. Então, assim, a gente tem... isso é normal, até porque se o nosso filho não acha que a gente é chato, não acha que a gente é inadequado, não acha que a gente é velho, a gente está educando super errado, aí a gente está sendo amiguinho. Então, não está certo. Mas não querendo roubar a fala, nem a sua e muito bem da doutora Mar, que fala muito bem sobre isso, já que você tocou numa ferida, né? Eu não esperava isso para esse debate, que foi, afinal de contas, a lei de alienação parental. Eu já fiz vários debates. Infelizmente, eu sou um especialista nessa área de alienação parental, além de ter... conheci o deputado Arnaldo, que foi o autor da lei de guarda compartilhada em vigor. Infelizmente, essa lei de alienação parental, quando alguém fala, vamos revogar, tem um movimento para revogar... Ela vive sobre mira. Ela vive sobre mira. E, na verdade, eu falei, eu nunca vi revogar uma lei que muito pouco se cumpre. Porque o dia que se cumprir de verdade, porque ela não tem, diferente do que falo, ela não criminaliza a mãe, né? Isso é papo furado. E é um papo furado, muitas vezes usado politicamente. Eu não estou nem falando de esquerda nem de direita. Então, assim, eu fico muito triste quando vejo
que o Estado, quando eu falo Estado, eu estou falando sim de promotor, juiz, assistente social, psicólogo. A força do Estado. A força do Estado, o papel, a caneta. Ou finge que não vê, né? Ou demora demais. A alienação parental é um fenômeno, é uma conduta, para muitos é uma doença, já teve até CID lá. Depois tira o CID, já diz que não é uma doença. Isso aí é uma outra discussão que a gente pode ter paralelo em outro Mas canto. assim, eu fico muito triste da falta de aplicabilidade da lei por quem tem que aplicar. Então, misturando com o assunto que a doutora Magda, acredito que ela vai falar que é de violência, de falsas comunicações de violência doméstica, porque tem as verdadeiras, a gente sabe que a Lei Maria da Penha, você já citou ela é muito importante. O Brasil é vanguarda, eu estive em Portugal representando o Brasil por 2 vezes. O Brasil é vanguarda com a Lei Maria da Penha, mas é mais vanguarda ainda com a Lei de Guarda Compartilhada e principalmente a Lei da Alienação Parental. Então, o que é motivo de crítica para muitas pessoas deveria ser motivo de orgulho. Nós temos uma legislação específica sobre alienação parental, que não é uma brincadeira. A nossa legislação, para termos de proteção do menor, né, da criança, do adolescente, ela é à frente de vários outros países há muitos anos, né? O nosso ECA, ele já é um instituto legal e que existe há muitos anos e ele é muito à frente de qualquer outro país evoluído que temos por aí. Verdade. Agora, vou passar a palavra para a doutora Magda. Conforme eu perguntei para o Paulo, vocês que lidam com isso na ponta ali, nas varas de família, existe mesmo, de fato, esse número muito grande de mau uso da lei de alienação parental? Bom, é triste o que eu vou te dizer aqui. Não existe um mau uso, não existe. Esse é o problema. O judiciário, ele não está dando, como o Paulo disse, a devida importância para essa lei. Agora, o legislativo pretende revogar, tem uma turminha aí, eu chamo de turminha mesmo. Não é o legislativo, é uma turminha. Querendo revogar uma lei ao invés de tornar ela mais eficaz, que é essa minha revolta, eu posso dizer, enquanto jurista, enquanto advogada de família, ao invés de pegar uma lei e tornar ela mais eficaz nos seus artigos, estão querendo revogar. O que é isso? Isso é fuga do judiciário, porque o judiciário hoje não tem mais coragem de julgar quando um advogado se manifesta que está havendo lei da alienação parental. Exemplo, num caso nosso, houve uma denúncia falsa, tá, de um pai de abuso da própria filha de 4 anos e todo mundo já está sabendo, todo mundo que eu digo é quem está envolvido, que foi falsa denúncia. Por quê? Você acusa um pai de abuso sexual de uma criança de 4 anos. Primeira coisa que tem é um afastamento, né? Suspenderam, para poder verificar, até que se verifique. Suspendeu o pátrio poder de um pai, inaudita altera parte, tá? Simplesmente. Eu até compreendo, porque se você tem uma denúncia, você tem que verificar. Melhor da criança. Mas se demora, afasta. Mas, e aí estão até hoje, olha a prova dessa acusação. A alegação da mãe numa delegacia de vítima de violência, tá? Contra a mulher, tudo errado. Levou a criança para a delegacia, a criança apenas disse: o que foi que aconteceu? E a criança disse: eu não gosto do meu pai porque o meu pai manda eu varrer a casa. Esta é a justificativa de uma alienação parental, uma violência, alienação parental cometida pela mãe. E aí eu vou te dizer logo o resultado. A advogada da mãe conseguiu suspender o pátrio poder no 1º grau. Nós conseguimos, tá? Nossa equipe de advogados conseguiu revogar essa decisão no 2º grau, porque o desembargador entendeu, pelo que nós agravamos, que foi uma rejeição. Aquilo que você falou no início, as rupturas, os divórcios não são bem resolvidos. Esse divórcio não foi bem resolvido, tá? A mãe se sentiu rejeitada, e a gente chama de a síndrome da esposa de Potifar. Você já ouviu falar? Ele utilizou esse termo. Foi fantástica a decisão desse desembargador. Sem a gente falar absolutamente nada, apenas com o que nós argumentamos, ele entendeu que a mulher estava simplesmente alienando. Porque não deixa de ser alienação, você não deixar o pai ver a filha sem exame sexológico, sem perícia, sem nada.
Pronto, revogou e disse, ele vai ver sim. E vamos esperar, com todo respeito e razão, o estudo social. E aí, Vinícius, é o grande problema. O estudo social já está há 4 meses na mesa de um juiz para mandar para o estudo social. Para designar um profissional. Para designar um profissional específico, porque nós pedimos no processo, eu quero um profissional especialista em alienação parental. E o Paulo sabe o que eu estou falando, não adianta qualquer psicólogo. Tá? E o laudo considerado unilateral, colocado nesse processo que eu estou aí específico falando, foi apenas de uma psicóloga que não ouviu o pai. Como é que pode isso? Não ouviu o pai, só ouviu a mãe e está taxado de abusador, está no rol dos culpados. Uma coisa que me causa muita aflição, por exemplo, para você ter um filho, para você fazer ter um filho, basta a vontade de 2. Sim. Né? E ali... Salvo os acidentes. Mesmo os acidentais... Ninguém cai no colo de ninguém, Paulo. Não tem essa de acidente, não. Todo mundo fez o filho porque quis. Vai pro risco. Fez porque quis. Não, foi pro Fez risco. porque quis. Filo porque quilo. Foi pro risco. verdade. Mas na hora de você ter um filho, ninguém pergunta se você tem uma habilitação para poder ser pai ou mãe. Ninguém te pergunta se você tem um curso, se você é apto a cuidar do seu filho ou não. Verdade. O Estado não se mete Não nisso. se mete. A partir do momento que você se separa, Ele se arvora no direito de avaliar se você deve ou não permanecer cuidando do seu filho, quando até umas semanas anteriores você cuidava. Você levava para a escola, você buscava, você voltava para dormir. A partir do momento que aquele casal se separa, você tem que colocar o Estado para verificar se você pode continuar cuidando. Geralmente é o pai que vai ser verificado. Geralmente Totalmente é o errado pai. isso, tá? Né? Eu sou contra isso. A gente entra naquele assunto do machismo estrutural, que eu não gosto desse termo, e eu prefiro o termo sexismo estrutural. Sim. Porque você coloca... Tem o feminismo estrutural também. Você coloca ali, você repete aquele modelo da mãe cuidadora e do pai provedor. Então, a sua função aqui trabalhar, pagar pensão, e ali a cada 15 dias você pega seu filho para passear. Para passear, né? Visitante. Para visitar, né? Tem mais esse termo visita, né, Paulo? Agora é convivência. Tiraram o termo visita. Você pega o seu filho a cada 15 dias. E aí você tem alguém que vai verificar se você pode ficar mais tempo com a criança. Que vai verificar não só com a técnica, com os seus valores pessoais. Com os seus valores sociais, e ali o que me causa muita agonia, porque, por exemplo, vamos lá, se eu sou vegano e a mãe do meu filho não é vegana, essa criança... Conflito de interesse. Pode ser um conflito de interesse dos pais. Muito grande. Mas essa criança tem que viver num mundo que é multifacetado. Essa criança tem que viver num mundo que existem valores diferentes, mas que não são necessariamente incompatíveis ou oponentes. Então, na minha casa, ela vai comer salada, chuchu e afins, e na casa da mãe vai comer churrasco. E não tem o que fazer, porque eu sou dessa forma. Não dá pra a mãe, impor, né? Não dá pra a mãe é de outra forma. Então você não tem como colocar. Mas aí, a partir do momento que tem essa separação, por que eu preciso ser verificado se eu posso? Enquanto eu não sou verificado, a criança fica com a mãe. Mas que ainda não foi peraí, você só verificado. vai ser verificado se você cometeu maus tratos, se tem histórico de maus não. tratos, de abuso. Fora isso, a guarda é compartilhada. Deixa é eu- normal. Não. Deixa eu dar um... A partir do momento, você pode entrar e pedir uma guarda compartilhada. E você não vai conseguir de cara. Não, e mesmo sim. que você consiga, você vai ser aquela guarda compartilhada que eu chamo para inglês ver, que ela é compartilhada. Você compartilha as decisões. Residência fixa da mãe. E o que eu isso aí que detesto tão querendo termo mudar. Eu residência tenho fixa. uma notícia boa, uma ruim e uma boa para dar. E, na verdade, eu só conheço uma juíza, que é a doutora Ângela Gimenez, que desde do início do processo, do pedido, ela dá a guarda compartilhada, estipula os dias da criança ficar com o pai e com a mãe de forma muito equilibrada, que a criança passa uma boa parte do tempo com o pai, outra boa parte do tempo com a mãe. Depois de alguns meses que vai ter a audiência, os pais já se acertaram. Porque eles já falaram assim, essa rotina aqui que a juíza determinou não funciona para mim porque eu trabalho assim, assim, assado. Então eu conversei com ela e aí agora eu pego nesse horário, ela pega naquele horário. Quando chega na audiência, ele já tem um acordo, porque ela obriga os pais a se ajustarem como Perfeito. dois adultos. Vinícius, essa colocação foi muito legal. Eu tenho uma notícia muito bacana para dar. De toda a minha carreira, eu consegui, para não cometer uma injustiça. Conheço a Ângela Gimenez, já tivemos junto em Portugal
uma vez, e vários debates juntos. A Ângela Ximenes, para quem não sabe, é a juíza da primeira Vara de Família e Sucessões do Mato Grosso. Um beijo para a Angelinha, que vai com certeza E merece ouvir. alcançar E a Corte merece. Suprema já. Exatamente. A Ângela é considerada, se Maria Berenice Dias é a madrinha do direito das famílias, Ângela Ximenes é a madrinha da guarda compartilhada, conforme eu soube, de uma outra instituição. Lindas decisões Então, dela. ela, nas palestras dela, ela faz com muito amor. Eu fico muito orgulhoso de ter participado de debates com ela várias vezes. Primeiro, eu tenho uma notícia para dar. Que a Ângela Ximenes, porque ela mesma falou, eu aplico mesmo. E ela não está fazendo, vamos dizer assim, mais do que obrigação. Quem não está cumprindo a sua correta obrigação são os outros juízes, os outros promotores. Eu falo isso sem menor temor como advogado. Se você pegar o projeto de lei projeto de lei complementar 117 de 2013, que gerou a atual lei de guarda compartilhada, ele praticamente obriga que o juiz, assim que receber a petição de guarda compartilhada... Ele é bem explícito Ela é quanto a bem isso. explícito. O que está acontecendo é que nós estamos vivendo um paradigma junto com um paradoxo, né? Não deveria. Então, assim, a cabeça do povo brasileiro, da sociedade brasileira, ainda é uma cabeça, agora sim, machista e patriarcal, que cabe à mulher cuidar e ao homem prover. Isso, diferente do que muitas pessoas pensam, é um entendimento machista, porque isso diminui as mulheres. Só que algumas advogadas, alguns advogados também, acham, e algumas mulheres acham, eu vou ter a guarda unilateral porque eu sou mulher. E isso, na verdade, isso joga contra, eu sempre falei isso. A mulher que fica lutando para não ter guarda compartilhada, na verdade, ela é uma a mulher que quer ficar sobrecarregada. ela é uma ignorante. Isso. E a mesma, Ignorante. muitas dessas, é a mesma que fala daqui a uns anos, eu sou uma mãe solo. Não, você não é uma mãe solo, você é uma mãe que não permitiu que acontecesse. Então, só comparando o que você está falando, que eu gosto muito de falar isso nas minhas aulas. O poder familiar, que a Magda está se referindo como pátrio poder, agora o nome mudou o nome. Família. Não, mas a gente é a mesma raciocínio coisa. é a mesma coisa. É a mesma coisa. O nome pátrio poder foi bom, parecia que a gente tinha combinado. O pátrio quer dizer pai. Sim. Então, assim, se é o pátrio poder, já vem de Roma, já está no Código de 16, nós já estamos no Código de 22, já está sendo revisado em breve. Então, o que acontece? Esse poder familiar, que na verdade não é um poder, é um dever, diferente, eu tenho poder familiar. Não, ele está no artigo 1634 do Código Civil, que está linkado ao artigo 227 da Constituição Federal, que está linkado a um outro artigo do ECA, que diz que ambos os pais têm o poder, dever. Não, o dever de cuidar e educar os filhos. Verdade. Ambos os filhos, por outro lado, se você olhar o ECA... Tem o dever de obedecer. Não, tem direito, tem direito tem dever de obedecer. Mas eu estou falando da convivência. O menor, né, de Então idade. fica parecendo que a lei de guarda compartilhada, ela trouxe uma grande novidade. Não, ela apenas reescreveu a lei 3.058, reescreveu o que já estava muito bem escrito na lei 11.698 de 2008. Mas por algum entendimento, né? E na Constituição, quando fala assim, será a guarda compartilhada sempre que possível. Quem não quer, por egoísmo, pelo fim do casamento, não é assim possível. Aí vem a promotora, não é possível. E fala, o promotor, não é possível, eles brincam muito. Aí vem a juiz, é mesmo, eles brincam muito. Quando, na verdade, eu gostei do seu gancho. A gente não combinou. Quando eles brigavam dentro de casa, o Estado não foi lá, dá licença. Eu queria saber por que vocês estão brigando tanto aqui, que eu vou avaliar todo mundo para ver se essa criança pode ficar nessa casa, senão eu vou dar para uma família substituta. Na verdade, infelizmente... Eu vou falar uma coisa muito pesada, não sei nem se eu vou sofrer consequências disso. Os advogados são muito mal preparados da área de família. Nós somos familiaristas. Muito. Então, assim, um advogado, mas também a culpa é de quem? Da formação da faculdade, que eles foram formados por litígio? Eu também fui. Mas a gente corre atrás do conhecimento. A verdade é que uma área de família, como uma área criminal, é uma área muito específica, não foi feito para qualquer advogado. E nós temos muitos, como é que a gente chama mesmo? Advogado Pato Donald, né? Nós temos muito Pato Donald. O que não tem filho, só sobrinho. Só sobrinho. Isso não tem problema nenhum também. O advogado pode ser bom não tendo filho. Não, sim. Mas a gente sabe qual é onde disso. o calo aperta. Ele não tem. Eu enfrentei advogados que realmente não tinham filhos. E na outra audiência, quando já tinham tido seus filhos, eles mudaram completamente. Não, e assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas deixa eu só terminar. O poder familiar, ele não acaba com a separação. Quem diz isso? A Constituição. O poder familiar que tinha na época que o casal estava junto, ou se conheceram, ele continua, ele tem que ser preservado. E qual é o nome disso? Poder familiar. E como é que a gente bota o nome do Instituto? Guarda compartilhada. Onde é que está escrito isso? No artigo 1584, que diz que o juiz deve marcar logo uma oitiva. Então, quem não quer a guarda compartilhada
tem que suscitar o porquê. Porque não é possível que você falou que um pai seja bom até o dia da separação. Depois ficou ruim. Aí ele praticou violência doméstica, ele é um abusador, ele é um violento, ele é um doido. Ou ele não liga pro filho. Ou ele não liga pro filho. Aí ele tem que ficar sobre... Por que a gente está falando? Tudo bem que tem só uma mulher e 2 homens. Porque a gente sabe que, em via de regra, quem tem que passar por essa prova de obstáculo, porque o judiciário está assoberbado, são os pais. Você tem que provar que você é aquele pai que você sempre foi. Ou que você não é obrigado a ser o pai que a mamãe acha que você tem que ir, ou que a juíza acha, ou o juiz, ou o promotor. Não existe modelo de pai. E mesmo que haja uma mudança de postura. E mesmo que haja uma mudança de postura. Desculpa, mas tudo isso que vocês estão falando resume-se em: se não houvesse o que a gente sabe que está acontecendo muito, as falsas denúncias, para não gerar a guarda compartilhada. Porque o que faz o judiciário se preocupar, entre aspas, e conceder a guarda unilateral numa disputa de guarda é porque houve alguma falsa denúncia. Paulo, tu falaste uma coisa séria. A regra geral é a guarda compartilhada. Eu vou te falar que eu demorei quase 3 anos para obter a guarda compartilhada do meu filho. Sofreu falsa denúncia? Não tive uma falsa denúncia. Uma denúncia, nada. A máquina é pesada. Não tive uma denúncia. Não acusei a mãe de quase nada. Só as coisas que realmente aconteciam. Não te acusou de nada. Então, a demora foi do judiciário? O judiciário que é enrolado. Devagar com as paradas. Devagar. Não tem aquele... quando você vai num banco, numa loja, tem aquela pessoa... Posso te ajudar? Tudo bem? Posso te ajudar? E no judiciário parece que como posso te atrapalhar hoje? Infelizmente eu tive que cortar na carne e falar de alguns colegas. Só cortando, não queria cortar a vez da doutora Magda, porque eu ia falar, eu ia dar uma notícia boa. Uma notícia boa que eu, em toda a minha carreira, consegui uma decisão, não posso falar porque o processo está em curso, foi aqui no Rio de Janeiro, uma decisão em uma semana de um juiz atendendo todos os meus pedidos autorais em caráter liminar. De guarda compartilhada, igualdade de tempo em todo... Também, modéstia à parte, foi muito bem apresentado pela minha equipe os pedidos. A gente tem que evoluir, né? De tudo. Pegar na escola, devolver na escola. Não ter outra. Tem que ter... agora o que eu falo. Tem que ter compromisso. Tem que estar amarradinho. Não, eu fui lá, o horário é esse. O horário é esse. O horário é esse. Tem que ter compromisso. A verdade que eu estou até para... Parece até propaganda. Eu estou para criar um grupo um curso sobre acordos judiciais. Porque a verdade é que muita gente não sabe nem fazer um acordo. Deve estar fazendo copia e cola. Mas o que aconteceu? Assim que a gente conseguiu, no primeiro dia, que era um final de semana paterno, que era o Dia dos Pais, a mãe já descumpriu. E ela tinha advogado no processo. Então, assim, é culpa da mãe? É culpa da advogada? É culpa de quem? E começou a falar mal do advogado, mal da justiça, que o juiz deveria ter ouvido a mãe. É inaudito, altera partes. Então, assim, se você tem alguma coisa contra a guarda... Vamos só a gente tirar um pouquinho do juridiquês e trazer para o... Inaudito altera parte, para quem não sabe, é quando o juiz dá uma decisão sem ouvir o outro lado, porque está tão óbvio que ele é o pai, que ele faz prova, que tem uma alienação, que ele dá. Aí o que acontece? Parece que, eu não sei se o advogado não é da área de família, não é mesmo? Não tem filho, ou tem os valores religiosos, que lugar de filho com a mãe. Aí, tem petições que eu leio que eu fico assim, gente, eu não acredito que essa pessoa, ela pode agravar, ela pode recorrer, ela pode pedir reconsideração, mas a partir do momento que a lei foi cumprida e o juiz é bom, não tem que ficar chamando o juiz de insensível, o juiz é insensível, porque tinha que ouvir outro lado. O nome é inaudito, altera a parte. O que você quer dizer? Sem ouvir outra parte. Ele tem o livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio. Ou justamente ele é tão sensível que ele entendeu que a criança precisa dos dois. Precisa dos dois. A criança precisa dos dois. Ação liminar, decisão liminar, a criança vai ficar só com o pai ou só com a mãe, é isso que ele está falando. Não, mas eu consegui ela liminarmente. Não, eu consegui compartilhada. Isso que ele falou, que só a Ângela de Mendes dá, alguns juízes já dão. Eu consegui até uma separação de corpos. Pegando esse gancho, eu consegui também, isso aí que ele falou, mas no 2º grau, não consegui no primeiro. Pois é. E a mãe não cumpriu, foge com o filho. No dia que o pai tem que ir ver, que foi determinado, e visitar a presença de uma babá, porque foi acusado de abusador, tudo bem, mas o juiz entendeu que foi síndrome da rejeição da mulher, porque não tem outro motivo, tá? A cronologia... A mulher de Potifar, gostei disso, hein? A síndrome da esposa de Potifar. Podem ler a história de José do Egito. Mandou pegar José do Egito, né? O cara se ferrou. Ela não queria, o José rejeitou ela.
não quis de jeito nenhum, e o marido, quando soube, é típico disso. Por que que eu te falo que é? A cronologia do processo está explicando o quanto aquele pai era feliz com aquela filha, brincando, amando a filha, uma semana antes do pedido. Uma semana, quando ele pediu o divórcio, começou a retaliação. É o preço caro. A retaliação, a moeda. Isso é uma forma de violência, e eu vou te falar, é uma forma de violência doméstica, é violência contra o pai. patrimonial, passa um pano para isso. violência Isso é um tipo psicológica. Não, inclusive tem uma lei, eu acho que é 12431, da escuta especial. Ela já jamais- trata a alienação parental como Eu jamais ia violência. defender um pai abusador. Quem me conhece no estado do Pará sabe, eu jamais ia defender um pai. Eu vi a história toda e percebi que era sim uma rejeição daquela mulher que chegou a acusar o pai de abusador dentro do processo. Um homem do bem, um homem de bem que todo mundo sabe. Quem conhece ele sabe que ele jamais ia tocar. Tem vídeos, Já tem destruiu filme, a vida tem do tudo. cara. Acabou a vida do cara. Já acabou a vida dele. O cara tá sem ver a filha. Eu conheço. O cara tá sem ver a filha há 4 meses. Eu conheço porque a alguns mulher casos, assim, eu conheço um descumprindo cara que foi, ordem. inclusive, preso. Ele era da cidade de Magé, aqui no Rio, e ele teve que se mudar para o Espírito Santo, porque... Vai ser linchado, né? Ele ia ser linchado. E hoje ele cuida dos 2 filhos. Um, inclusive, é autista. Olha só. E hoje ele cuida, são gêmeos. Não, são gêmeos? Não, mas são 2 meninos, com a idade muito próxima. Um deles é autista. E ele cuida dos meninos hoje. E, se eu não me engano, estava para sair uma condenação dessa mulher por denunciação caluniosa. Que ninguém acredita muito, né? Inclusive, a gente Passa tem um pano. Esse pai já vai entrar com a uma gente ação. tem um dado daqui do TJRJ, já tem um tempo já isso, né, de que 8 em cada 10 denúncias de abuso sexual nas varas de família... denunciação caluniosa. Eu não Em algum momento, eu vou explicar. Eu não sei, Em eu algum não sei momento, te uma dizer. profissional falou que 80% dos casos dela que tinha abuso, ou violência doméstica, ou abuso, seria... Na verdade, ela falou disso da pilha de papel dela. Aí transferiram para a TECAF. Né, não, mas de qualquer forma, mesmo que ela, muitas, mesmo que ela tenha, 50%, 60%, mesmo que ela tenha errado, 10 para cima, 10 para baixo, não é uma realidade. É um ninguém, número altíssimo. porque não tem dados, ninguém, como são processos sigilosos, assim como de família, ninguém tem um dado, porque ninguém recolhe. Agora, se você botar quantas mulheres morreram, isso não é um discurso machista, misógino, gente. Vamos parar com isso, de quando alguém levanta essa bola, então você é machista, então você é misógino. Vamos parar com isso. A verdade é que nós temos dados... Você tem que confrontar dado com dado para você fazer um cenário da realidade. Um cenário. Quando você tem... Se alguém perguntar agora, quantas mulheres morreram no ano passado de violência doméstica? Quantas estão tomando medida protetiva? Pum, você aperta o botão, sai. Agora, quantos homens morreram? Quantos homens foram falsamente acusados? Quantas mulheres, seu casal homoafetivo, e alguma pode estar em alguma posição de gênero, né? Foram... Na verdade, não tem, eu vou dizer por quê. Porque não querem que tenha. Por quê? Exatamente. Porque é uma bandeira muito forte. Existe, né? existe toda uma panfletagem ideológica, eu qual não você... sei se é só ideológica, eu acho... você acaba não conseguindo falar sobre isso. Quando você fala sobre isso... Um dia desse eu não posso falar qual era a instituição, né? A Magda sabe qual é. Eu estava num debate sobre uma atitude machista de uma determinada autoridade. A pessoa, quem tiver ouvido vai saber qual foi. E eu tinha um posicionamento, eu falei, eu não quero julgar sem eu saber até onde foi a fala dessa pessoa. Bastou falar isso para falar, não, você tem que condenar a atitude dessa autoridade. Eu não vou falar qual foi a autoridade. Não, peraí, vocês me chamaram para debater ou para carimbar o que vocês querem falar? Porque aí você acaba com o amplo direito de defesa e a presunção de inocência, que são direitos básicos que estão na Constituição. Exatamente. Quando bastou falar isso, eu recebi ligações, né? Eu falei, olha só, eu vou falar o que eu entender e como eu tiver uma visão do caso. Então, eu quero saber... Foi um desembargador. Todo mundo sabe qual foi a história. O desembargador falou que não devia, foi a público isso. Eu falei, mas ele falou isso por quê? Não importa por que ele falou. Peraí. Eu tenho que saber qual foi a provocação. Qual foi a provocação. Porque nós estamos vivendo um momento, inclusive político, sem dizer o nome, que as pessoas pegam cortes. Olha aqui, falou isso aqui, mas não vê, falou depois do quê? Aí pega aquele corte, nós estamos vivendo a cadeirada, a ofensa. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que a nossa vida seja pautada por cortes, né? Então, o que aconteceu? Eu só pedi um corte. Aí eu fui ver, peraí, gente,
Isso não é justificado, mas isso é compreensível. Acabou. No dia seguinte, eu já estava, que leitura, né, machista. E eu falei, olha, eu só falei uma coisa. A fala que esse desembargador falou é uma fala que eu pouco ouço de homens, muito ouço de mulheres. Mas cadê as outras mulheres para dar um cascudo, né? A gente precisa perder o medo de ser cancelado. Você já teve vontade de dar uma cadeirada em alguém? Não, eu não tenho medo de ser cancelado. Eu já tive receio, medo não. Mas assim, eu vou continuar falando o que eu penso, né? Às vezes eu falo coisas, você já me conhece há muito tempo, nós conhecemos o tempo que tinha muitos grupos de combate à alienação parental, quando a gente estava lutando pela lei de guarda compartilhada. Eu conheço, eu estive no Senado, eu sei o que não é só eu tive eu vi como foi difícil aprovar. A gente construção de bater em porta do Senado. Nós estudamos. Talvez eu saiba mais que muito. A gente comeu o direito de família. Talvez eu enquanto uma pessoa. Que você sabe muita coisa de direito. Sim. Mas quando eu vejo ainda promotores falando assim, eu dou a metade das férias para as mães, a segunda, porque eu já ouvi isso de um promotor. Eu fiquei assim, eu como guardião, porque é a mãe que sabe arrumar o material da criança para ela voltar para as aulas. Eu falei, mas essa criança aí tem 14 anos, ela sabe arrumar a própria bolsa. Ela só está querendo dizer, esse promotor, na verdade, ele está diminuindo aquela mulher, o papel da mulher. Você é uma grande arrumadora de bolsa, né? E ela não percebeu. Aí eu dou para ele. E eu não gosto de dar dias de semana para o pai, porque eu ouvi, ninguém me contou, tá? Então não interessa que esse caso já acabou, né? Até porque eu não falaria. Eu estava pedindo só os 2 dias da semana para ele ficar como ele ficava na casa dos filhos, né? Porque senão virar uma guarda alternada. Eu falei para o promotor e para a juíza, qual? A guarda alternada que não existe no Brasil? Gente, o país não tem uma lei de guarda alternada. A guarda é compartilhada ou unilateral. Ela tem alternância de moradia e guarda compartilhada. Mas ainda tem gente falando em guarda alternada. Até porque, eu vou falar aqui, quando eu era criança, meus pais trabalhavam. Sim. Apesar de perto de casa, minha mãe é professora e sempre trabalhando numa escola perto de casa. O meu pai tinha uma loja, era perto de casa, mas eu passava boa parte do meu tempo na casa da minha avó, que era perto também, na rua de cima. Rede de apoio. E, adorava ficar na casa da minha avó. Pô, a avó deixa tudo. Hoje eu olho pra minha mãe e falo que eu queria... Tem umas vovós tóxicas que deixa pintar o cabelo. Ainda dá o dinheiro, né? Se o pai falar, não vai pintar o cabelo não, que vai estragar a raiz do teu cabelo, vai cair o teu cabelo. Não foi teu caso, né? O meu caiu, tá tudo certo, mas cabelo cresce. Aí a vovó fala, o que seu pai não deixou pintar o cabelo? Tá aqui, meu neto, vai pintar esse cabelo aí. O cabelo cresce, não tem problema. Mas vamos lá. Eu queria ser neto da minha mãe, que é muito mais legal do que ser filho dela. Você não tem noção. É verdade. O chinelo cantava. Minha mãe inaugurou o drone de Havaiana. Eu tinha um sobrinho que falou que apanhava com uma parra. Eu falei, gente, como é que eu nunca apanhei com uma parra? Minha mãe inaugurou o drone de Havaiana. O drone de Havaiana. Mas olha só. E eu ficava muito na casa da minha avó. E assim, eu frequentava diferentes ambientes. Eu ficava muito na escola, onde minha mãe dava aula. E eu li todos os livros daquela biblioteca daquela escola, subia na árvore, pegava o livro, subia na árvore e ia ler. Ficava muito na casa da minha avó. Eu ia pra natação, eu ia pro karatê. Então, assim, eu sabia respeitar espaços diferentes, com regras diferentes, com autoridades diferentes. O meu professor de natação lidava com a gente de uma forma, o meu mestre de karatê lidava com a gente de outra forma, a minha avó lidava comigo de outra forma. E na tua casa era... E na minha casa, meu pai lidava comigo de uma forma, minha mãe lidava comigo... Que bom. Porque minha mãe não podia nem imaginar as brincadeiras que eu fazia com meu pai, porque tinha um palavrão envolvido, uma piada assim, ia pro Maracanã e aí cantava aquelas músicas que... Aqui pode falar esse palavrão, em casa não. Então você tem... A criança, ela não é burra, ela não é idiota, ela consegue permear lugares diferentes. Vai fazer uma confusão na cabeça da criança. A criança vai pra escola, passa 8 horas, 9 horas por dia na escola. Fica na casa da vovó, às vezes na casa da vizinha. Né? Por que ir na casa do pai vai causar essa confusão na cabeça da criança? Existe uma teoria da mochila, né? Até em São Paulo já me falaram que é a mochila. Eu perguntei, mas doutor, você não acha que vai fazer uma confusão? Ela ir para uma casa... Primeiro, vamos acabar com o mito da casa referência, tá, gente? É bom que um advogado especialista fale isso e os outros comecem a replicar. É isso. Tem julgados no STJ. Maria Berenice e outros do IBT fizeram um artigo... Tem um artigo maravilhoso. Mesmo não existe casa referência... Casa referência
referência, para o endereço que a criança tem que ter no Não, contrato, ela não tem que ter. mandar. Mas olha só, Não aí existe casa eu vou referência divergir. e guarda compartilhada. Não Eu vou- é casa referência. Não, mas eu tô usando- Eu vou divergir de Tem um endereço. eu vou Não, ela divergir- tem 2 Eu vou endereços. divergir de você pelo artigo 71 do Código Civil. O artigo 71 admite que o cidadão tenha mais de uma residência, mais de uma casa, e todas elas podem ser consideradas residências dele. Sim, mas Então você pode colocar você pode cadastrar Colocar os os dois endereços, endereços da pode criança. colocar hora, colocar em um, hora, endereço colocar é em outro, não tem problema mas o que nenhum. está acontecendo, Magda? Tem decisões, eu vou chamar claramente de cacuete de copia-cola, É o- decisões que é o copia copia-colista aí bota 30%. Igual a guarda compartilhada. É o regime de convivência. Mas a casa é referência da mãe. não o que existe vai isso. atingir o pai Tudo, da casa? tudo. Eu acho porque que tem coisas não, muito piores Isso aí, não. pra Nós temos gente um artigo resolver. de tudo. Não. Porque a mãe quer falar, olha, eu dou a guarda compartilhada, mas a casa é minha. Não, a casa não é sua. Porque essa criança, ela tem direito pela Constituição Ela tem- a dupla casas. referência. Portanto, é contra a legem advogados e juízes usarem o termo casa é Eu vou te referência. falar uma A gente vai coisa. conseguir A lei mudar de guarda isso, compartilhada. Paulo. Não, Isso isso é já o mudou. mínimo pra Não, mudar. não, não. O Não. artigo 1583, Eu vou ele te falar fala uma em coisa. cidade de referência. Sabe por quê? O que acontece? É muito cruel. É muito cruel. Pro você pai chega. ver Pro pai, isso? não. Pra Pra quem? criança. Eu quero ver quem vai ter o. Eu vou usar a palavra de baixo calão. não pode, aqui, não pode usar. Tá, Eu vou. Tá gravado, meu Eu vou cara. saber quem vai ter o canhão. O canhão, Canhão. pronto, é com você também. O canhão de chegar para uma criança e falar: não, sua casa, ela aqui você é mero visitante. Exato. Mesmo Tendo uma casa como mesmo que esse pai não seja o guardião. Eu tô falando, meu filho morava numa cidade, eu em outra. Sim. Aí é diferente, é o município de referência. Não. E a guarda era unilateral da mãe nessa época. Sim. E aí ele tinha 2 casas na cabeça dele. Porque aquele quarto lá. Pronto. É dele. Aquele quarto lá é dele. Ele escolheu a tinta que ia pintar junto comigo, ele escolheu o adesivo Mas que ia foi botar bom a no doutora quarto. Magda ter levantado Beleza. isso. Mas qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema. Qual é o problema Quando uma disso? mãe Esse é o ou um problema. pai tem guarda-referência, quando ele arruma... Nós estamos falando de endereço. Não, gente. Não é nós só estamos falando de endereço, casa, é não é só casa, endereço. é lar. Não, Quando ele- de casa eu acho que O lar. tem que considerar as duas Não, casas, as pai duas- e mãe. Então esquece Pronto. o endereço. Qual é o endereço? Eu tô falando de endereço. Preste atenção. O artigo 1583 ele diz o seguinte: será considerada o município de moradia o que melhor atende os interesses. Lógico, vai ter a Quando- escola. Quando estão em municípios estão diferentes. diferentes. Estão no mesmo município, não existe referência. Por quê? Estão no mesmo município. Certo. Por exemplo, a minha filha mora em Brasília. Ela tem a minha casa é dela e a casa da mãe é dela também. Você Não, pode aqui é o preencher. município que é o Distrito Federal, não é Vamos município. supor, o meu filho mais novo hoje mora em outra cidade com a mãe. E nós temos uma guarda compartilhada. Que até. Sim. Não é nem que funciona previsto. porque ela acaba cuidando dele, mas Sim. porque não tem jeito. São muitos A tal da quilômetros guarda de compartilhada distância. jurídica, né? Mas é uma guarda compartilhada. Mas se eu que ele não tem lá referência, Sim. mesmo tendo cidades diferentes. Ele então tem vamos uma supor, cidade de referência. se eu tiver que Cada escola. se eu tiver que preencher alguma coisa e colocar o endereço dele, eu posso colocar meu endereço. Sim. Que bom, ela não se importa, tá tudo Não, e bem. mesmo que ela aí se tá, ela não tem que importasse. se importar. É isso que eu tô falando, se ela não se importa, Não, nem não, tem Mas que é se mesmo que importar. ela se importasse, Não ele tem que se poderia. importar. Ele poderia, eu já entendi. Entendeu? Isso é uma coisa fácil de O se- lá referência, ele dá. Ele dá Casa pano referência. pra manga pra uma série de coisas. Inclusive, para muitas mulheres O- e homens inclusive, pegaram. Bom, já que o lar é já meu, que era levei meu, o lar é para. então você tem eu que- posso tudo. é. É isso que acontece. É um gancho para trocar de município. vai da cabeça. do É, meu é o Deus. ganho da Eu cabeça, jamais não. penso Existe nisso. uma Existe permissividade. por exemplo, se o lar referência é da mãe e a mãe resolve mudar de cidade, por mais que você tenha uma outra lei que diga que precisa de autorização, Tá no meu a partir do momento que ela levou, botou debaixo do braço como se fosse Ela levou uma a casa parte da referência mobília, junto. ela levou porque a casa lá é minha. referência é da mãe. Então, se ela mudou de cidade, ela só levou. Vocês Aí acham até que isso part- influencia com psicologicamente também Não, a isso criança? não nem que influencia psicologicamente É a porque criança, mas influencia decisões eu nunca tive em briga termos por de causa disso, em né? termos de pensão alimentícia, decisão em termos de atividades pensão. que você queira colocar na criança. Por exemplo, se o lar referência da mãe eu quero colocar na natação, por mais que eu possa levar, mas o lar referência da mãe, você tem que Aí tu vai colocar ter que perto da colocar casa da o endereço da mãe, mãe. entendeu? Exatamente. Na escola também. E Eu já esse tipo entendi. de coisa. Mas, gente, Mas olha, essa é uma eu quero, discussão eu boa quero do lar fazer, referência. eu quero fazer um ressalte aqui, para vocês dois. Pensando em tudo isso que vocês estavam falando aqui. Gente, e puxando para o meu gancho, que eu escrevo sobre isso, já tenho
2 artigos publicados sobre isso. Vai sair um livro também da necessidade urgente do acordo extrajudicial. Tudo está acontecendo hoje nas varas de família. Paulo vai concordar comigo. Por quê? Porque do outro lado, a parte adversa não tem um advogado como a gente, especialista com a intenção, com a vontade de fazer um acordo e não deixar a decisão que poderia ser tomada pelo ex-casal na mão de um terceiro. Na mão de um juiz. Aí ele vai pensar qualquer... Eu dei sabe, sorte desse caso que eu tô. Que não sabe que tá nada em vigor, sobre a vida, sobre os bastidores dessa vida. A gente vai ter que ir no gabinete do juiz e falar, muitas vezes, nós temos que nos desgastar. Porque a gente escreve, mas a gente sabe que não dá tempo de ver tudo. E eu vou lá, excelência, olha isso aqui, excelência. Eu vou só lhe dizer uma coisa, não, além do que está escrito aqui, olha esse áudio aqui, como já aconteceu comigo. O filho de uma mãe, tá? Que eu estou advogando, filho autista, manda um vídeo para mim num dia que ela conseguiu uma visita liberada, porque a guarda está com o pai. Doutora Magda, pelo amor de Deus, salve a minha mãe. Eu não quero mais voltar para casa do meu pai. Eu quero conviver com os dois. Eu não tenho por que só ficar com o papai. Eles estão com o pai. E a mãe tem um direito escasso de ver a criança. Porque o estudo social do fórum, que eu não tenho medo de dizer aqui, foi totalmente manipulado esse estudo. Não é possível que uma mãe seja tão péssima como essa. Ela chora. Ela está um ano sem ver. Autoridade, ela, lá no Pará. Ela é uma autoridade. Realmente foi briga entre o casal. Briga de pai e mãe que resultou que os 3 filhos estão com o pai há 1 ano. Ela está pagando pensão alimentícia para esse pai. Numa quantidade absurda, num valor absurdo que não corresponde. Você vai dizer, mas você está defendendo ela. Não, eu já conversei com esse pai. Eu já pedi, vamos conversar com o advogado. Agora que ele está ganhando que eu digo o quê? Ele está com os filhos. Confortáveis. 3 filhos, um é autista, tá? No meio. Esses filhos ligam para mim, para minha advogada. Eu tive que levar para o juiz. Porque eu não vou botar isso no processo. Excelência, olha aqui. Você pode baixar. Eu posso colocar, mas já tinha muita coisa. Mas você fica... Mas é quando você faz isso, ela humaniza. E a outra humaniza a parte questão. dizer, Não é uma coisa... Não é um objeto de prova. Eu vou sofrer, entendeu? Você chega ali e humaniza. É verdade. Entendeu? É mais ou menos... Você é católico? Sim. É mais ou menos quando você pede para Nossa Senhora... Você sabe que ela é advogada, sabe que ela... Advogada nova. E você, sabe, quando você quer alguma coisa e teu pai não quer deixar, e você vai lá, não, vai na mãe, que a mãe vai lá... Que comparação. O Estado é laico, mas realmente... Mas é verdade, é verdade. Tô lembrando aqui, Rock in Rio, lá 2001, queria muito ir. Meu pai falou, não vai. Eu fui na minha mãe, poxa, mãe, eu queria ir, eu juntei o dinheiro, eu não sei o quê. E hoje tu vai à vontade. Entendeu? Hora que tu quiser. Mas é muito curioso isso. Por exemplo, eu conheço uma mãe que... Eu conheço algumas mães que perdeu a guarda. Pois é. Eu tenho 2 casos polêmicos. O pai que perdeu a guarda e a mãe que perdeu a guarda. Acusadas de maus tratos, acusadas de uma série de coisas. E assim, o filho adora ela, mas é incrível como a presença do pai transforma o dia em noite. Parece que tá tudo ensolarado. Ela ia ver o filho na saída da escola, dar um beijinho no menino e tal, não sei o quê. E aí... porque a alienação parental paterna, às vezes, é até pior. Do pai muda o menino chegava, abraçava, beijava, aí o pai chega, fica mostrava retraído. Caderno, aí aquele negócio de troca de figurinha de Copa do Mundo, a mãe comprava umas figurinhas para ele, levava, pegava figurinhas. Chegava o pai, o menino mudava. É muito triste essa parecia o que... a sombra. Me disse isso não é alienação parental. O pai alienou já. Quando tu chegar perto da tua mãe... Não fica, não dá muito papo. A impressão que dava é como se o menino tivesse que ter um pacto de fidelidade com esse pai. Mas é o grito de lealdade. E aí, quando essa mãe tá lá e ele tá à vontade com ela, como se ele estivesse traindo esse pai. É verdade. De uma certa forma. Sim. Né? Não, mas e aí eu vou pelo lado também, que aí eu vou ter que fazer aqui o papel contrário. Era um cara que se aproveitava... por ser homem, por acabar sendo mais forte e tal, não sei o que, intimidava. Até nas vezes que essa mulher ia buscar. E ela é uma pessoa muito minha amiga. Porque um dia eu falei, não, vamos lá que eu vou com você. Tem que ver a postura do cara, quando eu tava do lado.
Você achou que fosse... Já Acabou. abusou de tudo? Não, acabou, acabou. Não. Virava um gentleman. Um lorde. Um lorde. Chegava eu não falava nada. Covarde, né? Eu não falava nada, eu ficava calado da minha, só parava o meu carro ali, descia do meu carro, aí ela buscar o filho, vários cara, tipos de acabou. Isso é um tipo de alimentação, de Acabou alienação. a postura. Mas nós temos de todo tipo. Aí ele nós tinha temos alguém ali que era maior do que ele, Intimidou. acabava. É o valentão. Nós temos as valentonas e o valentão. E é pior quando envolve todo o carrossel parental, por exemplo. E era um menino doce, teve um andava de amigo- skate com meu filho, brincavam juntos. Você sabe quando a gente não quer se comprometer, a gente fala, aconteceu com um amigo meu. Que é coisa pior que a alienação parental de sogro, de sogra principalmente, que vai lá, vai acompanhando. Eu vou também, hein? Eu conheci um caso no Rio de Janeiro em que a sogra do sujeito, ele tinha assim 2, 3 filhos, mas de relações diferentes. 2 filhos de uma, outra do outro. A avó do filho mais novo dele, que ele estava lutando pela guarda compartilhada, ia nas audiências até da outra mãe. Olha, eu aqui, e apareceu, olha, eu tô aqui, hein? Tipo assim, não se esqueça de mim. Isso é a visão do inferno, né? Imagina o cara chegando, se concentrando para audiência, aí Já desestabiliza o cara, né? a ex-cunhada do cara passou a ser advogada porque tem a união com a outra mãe. E acontece com o homem também. Imagina, uma advogada é irmã de uma. Não, que isso, querido? Eu falo para você de graça. Aí quando vai ver, ela não tinha nem filho. Então você fica vendo, gente, É muito parece difícil. o inferno, parece que está na Bíblia. Não, Os diabos vão se levantar e vão te A cercar. alienação parental não é uma questão de gênero por si só. Com certeza que não é. Ela é se É uma questão tor- até familiar. Ela se torna uma questão de gênero, uma vez que a maioria das guardas unilaterais são maternas. Era materno. São a maioria- E as compartilhadas têm um viés de unilateral materno. Quando você fala porque- em casa referência, você está dando a guarda para a mãe. porque a violência é prerrogativa de Sim. quem detém os meios. Sim. Né? Por exemplo, você tem um meio ali de perpetuar a violência, você que pode perpetuar. Então, Não, pode, não quer dizer que vai perpetuar. Não, que vai, mas você pode. Oportuniza quem já tem quem já tem. aquela índole. E aí, você precisa compreender que existe esse viés somente porque a gente mantém esse esquema do Sim. papai provedor Sim. e da mamãe cuidadora. Eu não vejo tanto assim, tá? Mas eu Entendeu? vejo aqui, vou usar o termo que eu criei e foi engraçado. Chama-se meio uma operação abafa. Quando a gente... E vale para os dois lados. Hoje eu vejo que vale para os dois lados. Eu mudei muito a minha cabeça, até eu dou aula lá na FEMPES, que é a pós-graduação do Ministério Público. E aí, duas promotoras brincaram comigo, coordenador. Você mudou, hein? Porque antes era assim, guarda compartilhada e acabou. Ao longo do tempo, a gente vai ver que nós temos 2 problemas. Nem toda mãe é alienadora. E Nem todo pai quer compartilhar ou quer de fato. Tá de boa. Às vezes, existe uma turma do mimimi, essa que é a verdade, e a gente evoluiu, a gente conversa sobre isso nos nossos blogs. Tem muito pai, eu quero guarda compartilhada. Eu quero guarda compartilhada porque tá na lei. Mas aquilo existe um compromisso, que é brabo, por isso que eu brinquei, pesado. né? Ó, quem quiser saber, eu vou dar um curso de paternidade de guarda compartilhada. Quando eu fui brincar sobre isso, fui comentar assim, eu acho que vou ter que fazer um curso. Aí, 2 pessoas que devem estar ouvindo, vão ouvir, com certeza, porque vai cair nos meus grupos isso aí, falou assim, jura? Porque está precisando mesmo, que tem pai que não tem noção. Porque aí cai naquela armadilha, que a mulher que sabe levar para a escola, a armadilha que convida o promotor, tem que dar assim, a mamãe que sabe. Não, mamãe que sabe não. Porque esses pais que não sabem, eles são filhos de mulheres. Então, se eles são... Eu sei que hoje a gente vai fazer outro debate, você já falou sobre machismo e versus feminino invertido. E eu vou além, Não, o cara que não sabe... Ele não sabe porque não quer... Não, calma. Muitas vezes é porque aquele arranjo familiar... Aquele arranjo familiar que existia ali funcionava daquela forma. A partir do momento que se separa, vão ter que ser feitos outros. Vai ter que ser Agora eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar até olhando pra câmera. Não é que o cara só se aprende a ser pai e mãe errando muito. Mas muito. Eu me lembro de um lance meu, quando a minha filha nasceu, que eu ouvi o choro, eu não abri o olho, eu ficava dormindo, até que eu era cutucado. Eu sei que você está acordado e está na sua vez de pegar a mamadeira. Eu sou um mau pai? Sabe o que eu fiz? Será que eu sou um mau pai? Meu filho precisava ir pra escola e a calça dele tinha sujado e a gente botou pra lavar e tava frio. Mandou de qualquer maneira. Não, eu taquei a calça no forno. Pra tentar. Você deu um jeito. Cada um dá o que tem. Aí no meio do dia a calça foi despedaçando. Meu Deus. O moleque arrumou um casaco de alguém emprestado pra amarrar na cintura por causa da calça despedaçando e tal. Olha,
que péssimo pai, botou a calça da criança no forno, não sabe nem isso, É o nem que aquilo. tinha para o momento. É o que tinha, a gente só sabe... Eu, por exemplo, não sei fazer o cabelo da minha filha, enrolado, não sei, A gente olhava para os nossos pais achando que eles são o primor da sabedoria. Sabem de tudo. Porra, minha mãe sabe de tudo, meu pai sabe de tudo. Porra nenhuma, um bando de café com leite, igual a mim, igual a você, igual a ela, que foi aprendendo. Esse negócio de conforme dizer que a mãe tem a natureza, sabendo, não tem, isso é machista. Na verdade, e fica orgulhosa. A mãe já tem a maternidade. Não, olha só, isso é uma questão fisiológica. Deus decidiu, para quem acredita em Deus, ou a natureza, ou o mundo decidiu que um ia gerar, o outro ia participar da geração, né? É verdade. Eu ouvi então, agora vocês falando. Aí quando você pega um pai, eu tava brincando, eu tava rindo pra cá, será que vão perguntar isso? Como eu fui um pai de guarda unilateral de uma menina, eu ouvi uma coisa que com o tempo eu ficava ofendido. Pô, você tem a guarda... Duas coisas. Primeiro assim, eu ouvi assim, você tem a guarda da sua filha Paula? Agora eu posso falar que ela tem 27 anos, não pode mais processar. O que é Paulo, filha do Paulo vai ser o quê? Paula, né? Comprei esse nome. Então, mas também não paguei. Então, assim, você tem a guarda de uma menina de 7 anos de idade. O que a mãe fez? Eu falei, mas ela tem que ter feito alguma coisa. Ela tem que ter feito. Naquele momento... Pro pai ter a guarda, será que a mãe tem que ser uma péssima mãe? Tudo bem, eu ia ganhar de qualquer maneira, mas foi por acordo. Não, deixa eu só terminar. Mas a maioria... Eu ficava assim, mas peraí, ela tem que ter feito alguma coisa. Ela largou a filha... A minha filha está com o pai, foi muito bem criada, hoje é uma engenheira. Um beijo, minha filha. Eu sei que você está zangada comigo, não tem problema, eu te amo assim mesmo. É bom olhar para cá. Um beijo, minha filha, eu te amo, quero muito fazer as fases com você, mas eu aqui, você aí, cada macaco no seu galho. E assim, minha filha é meu orgulho, engenheira de uma empresa, que logicamente aí eu não vou falar a empresa dela. E ele fala com muito orgulho dela mesmo. Eu criei minha filha até os 16 anos. Eu também. Mas só passar. E a outra, amigo, eu fico vendo assim... Gente, pelo amor de Deus, eu era chamado de pai. Eu falei, porra, eu ficava ofendido. É igual aquela que você falou, oi paizinho. Paizinho. E ela criou um slogan junto com ele, uma família ninguém pode separar. A outra foi a que eu tive agora, porque ela criou uma família ninguém pode separar. Mas eu vou dar para a doutora Magra, que ela ia falar alguma coisa eu e ia falar uma coisa deixou, seríssima, tá? Que vocês dois vão me ajudar a desvendar esse mistério, vocês como pai. Tu não tem filha, né? Mas ele tem. Como é que é pra tu limpar a tua filha? Mole? Peraí. Limpa direitinho. Passa lenço aqui, ó. Melhor do que a mãe. Passa hipoglós, tá? Mas por que essa pergunta? Que eu tô perguntando? Machista. Porque o abuso que Deus, alguém está sendo acusado foi porque mexeu nas partes íntimas da criança. Um pai não leva a filha, você não levou sua filha para tomar banho? Você vai deixar a criança cagada? Não, olha só. Deixa eu fazer, ó, como é que eu li? Ó, eu. Como é que? Já falei. Eu tô te perguntando. Você é homem, né? Aqui, ó. Tu levava tua filha para limpar o bumbum? Eu limpava a minha filha. Dela? Olha. Pois eu quero falar para a câmera agora. Pai pode limpar a filha sim. Isso não é abuso. Isso é coisa de cidade então atrasada. Como? Mas eu já fui acusado. Você pega a criança, bota ela aqui, ó, cabeça apoiada aqui, bota a mão aqui, chuveiro, tchau, não tem chuveiro, eu sabia limpar direitinho, porque a menina tem outro jeito. Não, mas se você... cima pra baixo, de baixo pra cima. Sim, mas o chuveiro é a melhor coisa, que é limpa com água, sabão, tchau, um abraço. A gente é bem adestrado os homens. Não, isso aí não tem problema nenhum. Gente, não pode supor que o cara tem um problema com a genitália de uma filha. Então acredite, tá chegando ao ponto de um pai limpar a filha. Em alguns lugares, o pai limpou a filha, aí a mãe achou que logo após ficou vermelha a parte íntima da criança e a culpa foi do pai. O pai disse, não, eu só limpei a minha filha, eu levei ela com 2 anos para tomar banho. E lavei a criança. Mas os pediatras dizem que pode tomar banho com a criança até 4, 5 anos. E até deve, para não ter a curiosidade da genitália com os outros. Isso aí nem vem ao caso. A gente está falando de limpar. Enquanto pai não dá banho. Enquanto pai, a única coisa que eu não consigo fazer é dar o peito. De resto, eu vou te falar, de resto, ainda teve isso. Por enquanto, né? Não, o Francisco estava em casa comigo outro dia, aí eu tinha feito comida, ele, seu feijão é mais gostoso que o da minha mãe. Eu falei, vou gravar, vou mandar para ela. Ele, pode gravar. Que legal. Ô mãe, o feijão do meu pai é mais gostoso que o seu. Pronto, acabou o mundo. Não, acabou não. Ela falou, é?
Mandem Legal. fazer, botar no E mandar congelar, pra botar mim. no pote e mandar pra cá que me poupa o trabalho. Pronto, eu sou assim mesmo. Quando a minha filha fala alguma coisa, o papai, ele ouve mais. Assim, Então vai lá, fica lá com ele, vai ouvir ele. Não é assim, ela vai lá, vai lá, vai. Deixa eu falar o que eu me lembrei. Vai lá que eu vou morrer. A minha sobrinha acabou de ter filhas gêmeas. Minha sobrinha, 6 filha da pra minha 6. irmã. 2 meninas lindas, Betina e Olivia. Um beijo pra vocês. E eu escutei uma coisa hoje, li, do pai, que é o marido da minha sobrinha. Uma coisa linda. Numa gravação que ele fez, num vídeo, que botou no grupo da família, tá lá ele dizendo, minhas filhas, ele colocou no Instagram, vocês não nasceram de mim, mas eu sinto o maior amor do mundo a partir de agora. Gente, aquilo é uma frase que significa muito para os pais que não pariram, mas sentem o que vocês estão falando aqui, sentem todo o amor do mundo e não pariram. Seja tão reconhecido. Foi E eu vou te lindo falar, isso porque que eu assim, ouvi o amor desse de um marido da minha pai, sobrinha. O amor de um pai pro filho, ou de uma mãe pro filho, não está necessariamente ligado ao ato de ter feito aquele filho de ter parido. Nem ter parido. Porque nós temos pais adotivos. Socioafetivos. Nós temos pais socioafetivos, nós temos pais... Mas assim, paternidade socioafetiva, a gente ainda tem um cenário uma área muito cinzenta. Não tem cinzenta, não. Depois a gente conversa sobre isso, mas eu estou falando de pais adotivos, eu estou falando a paternidade... Pais afetivos. A paternidade e a maternidade, ela se constrói no convívio cotidiano. É verdade. É na hora, bunda, chão, brincadeira. É quando você está brincando no chão, puxar a orelha quando necessário. Filho, vai fazer o dever de casa. É quando você passou 1 hora para botar a criança para dormir, para ver se ela dorme, e você voltar a fazer suas atividades. É no cuidar quando fica doente. As dores dele. Mas infelizmente os Sentir filhos não de hoje educar. não compreendem isso. Ele acha que você tem que ser o pai perfeito. Não, nenhum filho. E agora a palavra é desconforto. Os consultórios estão cheios falando, estou muito desconfortável com o que você falou para mim. O dia que meu filho ficar muito confortável com o que eu estou falando, tá tudo mas errado. o problema Tá dos tudo filhos de pais Tá separados tudo são esses. errado. Eles te causam desconforto. Mamãe e vovó vai te dar um conforto. Aí acabou, toma essa balinha. O pai certo é aquele que sabe dizer não, sim. A gente tem que filho. frustrar Tem mesmo. comando. Tem que frustrar. Tem que frustrar. tem razão. Mas o problema é Pra que ele aprender. esse problema não tem muito a ver com guarda compartilhada. A verdade é que os casais de 30 anos para as pessoas... Antigamente o pessoal até 77 Falei isso hoje pra ti, as gerações. ficava casado na Ficava. Né? Ou você ficava... era admissível. Não, mas tem que casar, né? tem que ficar casado. Era admissível. Porque Eu sei que minha que Deus mãe passou uniu, o homem isso, não né? separa. Exatamente. Eu ouvi isso quando eu me separei. Você falou que eu sou católico. Infelizmente, a igreja interferiu no assunto que não deveria ter pressionado. Todo o fórum tinha uma cruz lá de Nosso Senhor. Né? Eu sou católico, tenho meu crucifixo. Sim, mas é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas em 77 veio a lei de divórcio. Né? Então já melhorou, mas se você lê a lei do divórcio, ela já é covarde. Ela diz: aquele que tiver culpa, se a mulher não tiver culpa, fica com ela e os filhos. Se ela tiver culpa, aí você já leva. Aí tu tem que ver no código antigo. Então, assim, a culpa é de existir. Eu sou dessa a partir época. de uma emenda constitucional 66 em 2010, se alterou o artigo 226, né? 226 do Código da Constituição Federal. Aí acabou, amigo. Aí acabou a algema. Você vai lá e está com uma ação de divórcio. Se ela não quer, se o outro lado não quiser, acabou essa brincadeirinha, não dou o divórcio. Você tá assim. Acabou, se divórcio você não potestativo. agora Pronto, eu já estou conseguindo decisões, já estão saindo de divórcio direto. Ninguém é obrigado a ficar mais com ninguém. Quando você tem a liberdade. Mas não tem aquilo. Mas eu não vou nem ser citada, a mulher diz. Ele vai se divorciar sozinho, eu não vou ser. Vai se livrar de mim? Você pode fazer porque a partilha de bens virou outra coisa por fora. Ela é um processo, ela pode ser tratada ou não do divórcio. Aí eu digo, você vai ser avisada assim. Se você não aceitar, você vai lá e mostra. E paga as custas. E paga as custas. Mas porque se eu vir uma situação dessa, eu, enquanto não profissional de direito, somente uma pessoa que liga, eu falo, mas porra, vem cá. Por que você está fazendo esse esforço todo para não se divorciar de alguém que não quer ir para você? Porque existem outras coisas envolvidas. Que porra de falta de amor próprio é esse? Às vezes, via de regra... Não tinha nem que questionar. Às vezes, um é dependente economicamente por outro, por acordo entre casal. Via de regra, é a mulher. Né? Embora homens também. Eu vi poucos homens entrando, porque a sociedade... Pô, você está pedindo pensão... Que ridículo você pedindo pensão. Absurdo, né? Via de regra, tem outras questões. Às vezes,
é uma... O que você falou? A palavra feio? Quando o homem pede? Não, feio, É um- homem pedindo pensão pra mulher. E bonito, pedindo pra Mulher, bonito? não sei, Ai, eu não acho que é sei. mais bonito. Você viu como é que é o Olha, machismo? Cavalheirismo, estrutural. falta de... Sabe como é que é o nome Não, disso? não chama machismo, falta de cavalheirismo. Sexismo. Eu Ah, fui cavalheirismo. criada- Peraí, eu vou pagar uma pensão pro cavalheirismo? Eu É melhor a gente acredito encerrar isso aí. que, como eu sou uma pessoa muito igualitária, Não, eu tô sou... falando pro filho, não, tô falando pro marido eu pedir sou- pensão Qual pra é o Eu problema? mulher. E se eu ele sou- parou de trabalhar? Como eu sou uma Pra pessoa cuidar da muito casa, dos igualitária, filhos. eu Sim. acredito que se o homem está numa situação do qual, dentro daquele relacionamento, ele abdicou um pouco da vida profissional e está cuidando. tá. Vamos lá, abrir essa sessão. Que é o que acontece com as mulheres. Que- Isso não que tem nada a ver entendeu? com Não, cavalheirismo. Responsabilidade solidária. Não, a lei fala que parentes podem princípio pedir da pensão. solidariedade. Como eu sou uma pessoa igualitária, Vamos eu não tô aqui vendo viés de se é homem ou se é mulher. A Exatamente. situação. Nesse caso, concordo. A situação Concordo. é que diz o que deve ser feito. Você viu como é que independente do como é que sexo. estruturalmente é assim? Quem provém é o homem, quem cuida dos filhos. É. Aí quando o homem pede, isso é absurdo, vai passar uma vergonha. Mas se ele provar, como um caso de um amigo meu, que a mulher Mas cresceu será no que é uma setor de vergonha mesmo? Acho que não é vergonha, não. Vergonha é porque é o Mas vai primeiro ser que visto. faz. Mas É. o problema é isso. Será que por que as pessoas estão se importando tanto com o que vai ser visto? Porque eu conheci um cara da área de marketing rompi- que a mulher dele voou e ele cuidava mais dos filhos. Ele fazia o papel que antigamente era das mulheres. Eu acho que eu morava no Meia, né? Então, o que aconteceu? E agora? Aí a mulher se separa, ela cresce. Aí ele, não, mas peraí, mas eu deixei por causa dos meus filhos. Quando eu filho uma vergonha, vai ter essa reação. Pô, um homem pedindo pensão para uma mulher, por exemplo, eu tive a guarda de uma filha por 10 anos. A pensão não estava vindo. Bastou eu pedir para, então eu quero ela de volta. Por quê? Uma mulher pedir pensão para os filhos, pô, tudo bem. Eu tive a guarda do meu Agora, filho e um homem Não, pedir o pai tem pensão que- para a mãe é entendido como estranho. Estranho, ou coisa violento, estranha. agressivo. É a Você não criação, quis. Kevin, Não. É a criação. sociedade. É o Eu tal fui do sexismo. criada, eu fui Isso criada não é por um misoginia, pai, isso é que Deus o sexismo. tenha, tá? Que deu uma criação pra gente muito rígida, em que a gente cresceu, só mulher vivendo, cresceu ouvindo que onde tem homem, mulher não abre a bolsa. Pois é. Então imagina como eu tive que mudar minha cabeça para isso. E partilhar assim, hoje eu acho. Mas imagina tu viveres, tu crescer num mundo de uma família árabe criada. Depois, claro que meu pai mudou com a evolução do tempo da espécie, ele foi mudando. Mas eu cresci ouvindo isso. Acredita, Vinícius? E tive que mudar a minha vida. Sabe? Não, é, pra porque entender são que eu mulheres, tenho que não, sentar na mesa e rachar a Muitas boca. mulheres, essa que é a verdade, eu não tenho, eu vou ser cancelado, né? Muitas mulheres ainda estão com essa cabeça. Tem um homem na mesa, mulher não paga a conta. Isso a gente pode fazer um podcast só disso. No Porque Líbano, ninguém tem no coragem. Líbano é- O tal do Eu cara- tenho, porque Vinícius, comigo não funciona. o cara- Vinícius no Líbano. Não, eu sou um cavaleiro, mas eu tive uma parenta, que eu não vou falar o nome, porque ela não gosta de mim, que falou, você vai sair com uma mulher e ela vai pagar a conta. Não, ela é minha cliente, como ela não pagou a consulta, ela vai pagar. Ela nem veio, eu não vou ver essa cena, uma mulher pagar a conta de um barzinho do meu irmão. Eu falei, eu nem bebo, não comi quase nada, minha consulta é mais cara, não vejo nada. Ela falou que não foi. E ela falou, um homem tem que sempre pagar. Quando eu saí com o meu ex-marido, a primeira vez, ele pagou tudo. Eu não levei nem a bolsa. Nossa, cuidado que ele pode parar em algum lugar que você não queira ir, você ser a sobremesa do jantar. As minhas filhas foram criadas. Eu acredito que no capitalismo- Para não saia de casa sem dinheiro. Dentro do... Com a sua identidade sem dinheiro, para você não ser convidada e ficar na mão de nenhum por que homem. que o verdade. uso das redes sociais é gratuito? Você paga para usar o Instagram? Eu acho que não. Você paga para usar o Facebook? Não. Você paga para usar o WhatsApp? A gente paga para ver as polêmicas que Não, sabe por quê? acontecem. Porque dentro do universo capitalista, quando você não paga, o produto é você. Sim. Eles estão pegando informações do Seus que dados. você consome, o que você Já vê. disse que quando a gente Verdade. fala no celular uma palavra, Algoritmo. aparece uma propaganda. Algoritmo. O famoso Então, quando uma mulher E as pessoas creem que- quando uma mulher tem essa postura, né, de tipo, Vinícius, cuidado, não que eu tenho pago, clientes então, mulheres. A maioria dos meus clientes são mulheres. Vê lá no seu- Eu já perdi meu medo de ser cancelado, Paulo. Já foi. Na verdade, ela está se colocando como produto. Sim.
Ela tá se colocando... Eu já saí de Nem casa... todos os pais são como O que eu. tu diz quando a mulher se expõe na internet? Não. Quando ela vem com esse negócio que o homem tem que pagar, quando ela aceita, Quando a o homem mulher fica pagando quando a mulher, as costas. Ah lá, quando Caio ela Castro. tem uma Bom postura- cavaleiro, Caio aquele que Castro paga as levantou costas. essa polêmica, Ele né? levantou a polêmica. Ele Vocês falou lembram? uma coisa que todo mundo queria falar. Ele Essa é a falou uma verdade. Eu não tenho o menor pudor. Eu juro pra você, eu não tenho o menor... Tu é a favor de rachar a conta, né? Eu não tenho o Claro. menor pudor. Eu não tenho Também. o menor pudor quanto a isso. O menor pudor. Aliás, uma das mulheres que eu, cara, mais gostei de sair foi uma mulher que eu levantei pra ir no banheiro e eu fui pagar a conta, aí ela... Já paguei metade. Quando eu voltei, ela... Já paguei metade. Só quem manda metade sou devia eu. ter pago. Oi? Pô, só a metade? Não, já paguei metade. Quem manda sou eu. Eu fiquei rindo, mas foi uma situação... Também não precisa Ela ser, falou ter uma quem manda regra. sou eu. Quem manda sou eu. Eu não sei o vejo que, nada foi rindo, demais um brincando, homem comentar, tal. convidar uma mulher e Nossa. pagar. Mas o que ele falou, que eu me lembro do caso do cara, ele mesmo falou. Eu não Porque ele tenho- falou, eu não tenho obrigação nada nenhuma. demais de pagar. Eu só não quero ter que pagar por obrigação. Eu só não tenho obrigação. Eu não vejo nada demais de ser um cavaleiro, Se eu quiser, convidar. né? Se eu quiser. Não, não é se eu Se você quiser. quiser. Eu Eu posso fazer uma eu não gentileza. ve- Eu posso fazer uma gentileza. Assim como Ele eu, não mulher, queria se estar- sair com o cara, se eu quiser, eu falei pro Paulo pagar a conta de um cara Não, que mas não olha tem só, condições. se for um encontro afetivo, as mulheres não pagam. Gente, já não tô acabou. nem falando, Já acabou. acabou o debate sobre guarda compartilhada. É melhor fazer o acho outro que fazer acabou. com a Mádia por vídeo. É, nós Mas eu vamos acho que fazer. tudo advém daquela mesma... Do patriarcado. Isso também é patriarcado. Eu nunca fui convidado para a reunião anual do patriarcado, Paulo. Eu quero- O patriarcado não existe. Quando eu ouço assim, porque o patriarcado, mas ele tá no grupo. Ele tá O no patriarcado- grupo. Patriarcado, o machismo, O que patriarcado causa não violência. existe, a masculinidade tudo bem, a tóxica gente não sabe que existe. tem um histórico patriarcal machista. A gente sabe disso, tem um Paulo. histórico de violência. Mas Mas patriarcal, isso existe um ajuste da sociedade que foi feito ao longo que dos ainda está anos. sendo feito. Né, Ainda que foi está sendo feito, que foi feito ao longo dos anos e que hoje em dia vem mudando. Sim. Né? Mas eu acredito... Eu acho que está faltando coerência, né? Pô, você quer igualdade, mas nessa hora você quer escolher o momento da igualdade. Não, então, eu acredito que tudo advém daí. Sim. Né? Então, a Eu acho partir que do ainda momento tá que a tendo gente... ajuste. E existe uma pesquisa muito legal falando sobre os pais atuais. Os pais atuais, eles são os pais que mais dedicam tempo aos filhos ao longo da história. Que bom isso. Eu fico Os muito pais feliz atuais com são os isso. pais que mais dedicam tempo É, aos os do seus passado filhos. não faziam isso. Meus tem pais que não ver faziam. por que não faziam isso. Não, Meus pais não ficavam. não, o pai não fazia. Ou porque O pai é muito acredita... mais participativo Porque ele é filho de uma hoje. mulher de uma sociedade Pais. machista. Quando a mulher vem aquele- pro mercado de trabalho, É verdade. ele vai ter que chegar junto. Entendeu? A partir do momento, o que acontece? A partir do momento que a gente teve o pós-guerra e na Europa não tinha homens e as mulheres começaram a trabalhar, esse movimento certeza. veio para as Américas, Veio de pro lá, da resto do Europa. mundo, veio para cá, houve uma oferta muito maior de mão de obra, Sim. o que fez achatar os salários. Então, um trabalhador menos qualificado de hoje ganha muito menos do que um trabalhador menos qualificado de 50, 60 anos atrás. Claro. Sustentava-se uma E família. sustentava-se uma Agora, família. a mulher e o homem tem que trabalhar. não tem E nem como. assim dá. Então, você tem esse O espaço achatamento. que a mulher pegou nisso tudo. Você teve esse achatamento. E o que acontece? Com isso, os homens acabaram também tendo a necessidade de participar mais dentro de casa. Então, é o cara que trabalha e vai cozinhar, trabalha e vai buscar o filho, vai sentar para fazer o trabalho de casa, vai botar uma roupa na máquina, enfim, é o cara que vai participar O ali problema daquele é que a cotidiano. gente está conseguindo fazer isso sozinho, né? Verdade. Essa foi horrível, né? Essa tinha que... Vamos acabar. Bora encerrar, né? Então vamos encerrar Considerações aqui. finais. Magda primeiro. Eu vou deixar as damas primeiro aqui. Sempre. Se deixar o Paulo falar. Não, já não, não. era, Tem né? outro problema. Se você não deixar as damas primeiro, ela vai falar, ei, peraí que eu sou uma dama. Aí Brincadeira, olha, gente, eu quero primeiro deixar um recado aqui. Super importante essa entrevista, esse bate-papo aqui com dois cavalheiros. Muito obrigado. Eu estou lisonjeada de saber que ainda existem pais que lutam pelos seus filhos, como Paula Légua, e como Vinícius, que eu vi um pouco da história dele e tem a guarda do filho, né? Mora com o filho, mas vive bem com a mãe. E, para mim, a sociedade ela está precisando realmente de pais como vocês. E não é porque eu estou na frente de vocês. Vai ter que cortar isso aqui porque eu estou tossindo. Não sei como vocês vão fazer Depois isso. ele Por corta. favor. Então, o que eu quero dizer é encerrar aqui esse bate-papo maravilhoso, que com certeza vai ter um segundo episódio, né? É que deixar claro que na vida da gente, a gente realmente tem que
lutar pelo novo modelo patriarcal. E eu falo patriarcal e me entendam, tá? De poder familiar. Né? De paternal. Poder familiar. O poder familiar, ele é, sim, de pai e mãe. Pai e mãe têm direitos iguais. Eu vou defender isso. E deveres também. E deveres e obrigações, tá? Eu sou totalmente contra isso e trago aqui uma dica para vocês. Não deixem, eu vou terminar minha fala, pai e mãe que estão disputando guarda de filho, não deixem o Estado resolver a vida de vocês. Existem advogados especialistas em mediar acordos, em colaborar com vocês, já dizia Olivia Fuchs, nossa querida, que foi a grande inspiração para que eu hoje tomei uma decisão de resolver os conflitos familiares dentro do meu escritório, e é assim que eu estou fazendo, tá? Não vou mais para a briga no litígio. Eu só tenho 2 casos hoje que ainda estão na justiça. O resto tudo eu estou homologando em juízo. E falo com muito orgulho quando eu consigo fazer a paz entre os casais, tudo pelo melhor interesse da criança. Porque os filhos agradecem os pais que realmente não vão litigar em juízo, e sim vão amá-los para sempre. Esse é o recado que eu tinha para vocês. Obrigado, Vinícius. Obrigada, Paulo. Você tem alguma rede social? Tenho. @Magda Rosen. Magda, HOSN. Essa é a minha rede social. Qualquer dúvida, pode tirar comigo lá. E você, Paulo, suas considerações finais aí? Primeiro, agradecer ao Vinícius. Queria falar para vocês que a gente já se conhecia, eu e Vinícius, grupo de alienação, de igualdade parental. O Vinícius é um cara muito bacana. Somos divergentes em alguns pontos, mas a maioria a gente converge. Até porque se a gente pensasse tudo igual, ia ser uma merda. Ia ser uma porcaria, né? Muito feliz de estar do lado da Magda hoje. A Magda veio para um evento ontem, eu fui lá prestigiar o evento dela. Não quer mais sair do Rio de Janeiro, como sempre. Toda vez que ela vem aqui, ela não quer nunca mais voltar para Belém. Mas vai ter porque que voltar. O Rio continua lindo. É impressionante. Na próxima vez, por favor, traga a cupuaçu. Dizer que muito honrado com o convite, vim para o estúdio gravar, né? Sendo uma sexta-feira, eu não sei como eu acho que vai sair nas nossas redes. E dizer assim, eu sempre fico muito emocionado quando eu vou falar de poder familiar, de guarda. A minha história acaba borbulhando, né? Um pai que passa por guarda compartilhada e batalha, que passa por alienação parental, é quase, eu brinco, é quase uma marca, né? Como os judeus no Holocausto, né? Mas eu ainda pretendo, muitas vezes, a Magda já viu isso várias vezes, o pessoal do IBDFAN, vou largar isso aí, porque é muita dor, é muita covardia, principalmente com pais, mas a gente sabe que eu dou assistência tanto para homens quanto para mulheres. Nunca escondi, meus clientes com certeza vão ver esse vídeo, eu nunca escondi que eu gosto mais de trabalhar, eu nunca declarei isso, nunca revelei isso, eu gosto muito de trabalhar com mães, porque a maternidade ajuda a compreensão. Não quer dizer que os pais não têm compreensão, mas eu acho ainda que o Estado e principalmente o meio jurídico está muito desatualizado, que a melhor solução é o que a Magda diz. Não é o acordo, o acordinho, né? Não é acordinho. Assina aqui para se livrar disso aí. Não, é acolhimento. É um acordo bem feito, bem detalhado, bem costurado. Eu tenho muito orgulho de trabalhar todas as segundas-feiras e fui convidado agora para trabalhar na mesma função no juizado criminal, né? Como conciliador de uma vara de família, que é a segunda vara de família da Leopoldina, né? Aquilo ali é mais do que uma terapia. Eu tento curar o meu passado, o passado da minha ex-mulher e mais o presente de muitos pais, que às vezes falta um bom conciliador e principalmente bons advogados. Eu tenho tido muito sucesso. Falta informação, Falta informação. Não falta só informação, falta formação. A verdade é que o meio familiarista... Para as partes e para os advogados. E para os advogados também. Não sou melhor do que ninguém, mas eu tento... Graças a Deus eu tenho um certo conhecimento, trabalho com um juiz muito bom, que ele não me dá carta branca, mas ele tem uma extrema confiança e o índice lá de acordo meu, acho que deve ser 90% por aí. Então, às vezes, quando a pessoa não quer fazer acordo, ela não vai fazer acordo, não adianta. Pode ter o melhor advogado do mundo. Então, eu acredito muito na capacidade dos advogados, né? Todo no sentido da Magda, como advogado colaborativo, sei brigar também, às vezes você tem que brigar por direito. Fico muito triste quando eu encontro em algum processo meu advogados despreparados, é de outra área completamente diferente.
E aí você vê, como é que você vai explicar um pato que ele faz quaquá e não faz piu-piu? Né? Aí você tem, olha, pato aqui é o lugar dos patos, ele tem que fazer quaquá. Eu acho entendeu? muito importante a gente falar sobre o advogado, realmente. Sim. O não especialista que patrocina tipos de causas. Você falou do Aí pato, valor de que é o advogado que ele pega o trabalhista, Isso. ele pega o Não civil... tem problema ele ser generalista, Não, contanto que ele estude. Tem problema. Generalista Tem problema. não pode fazer Deixa eu- família, não se ele deve, não for é. especialista. Deixa eu terminar aqui meu pensamento, porque o que acontece? É o cara que vai pegar o civil, ele vai pegar o trabalhista, Ele não vai ter e a aí sensibilidade. ele vai pegar a Ele vai família perder a e vai ser só sensibilidade. mais um. E aí ele vai ser, você falou do pato, é igual o pato. O pato nada, o pato anda e o pato voa, mas ele não faz nada disso bem. É. Tudo ele faz mal feito. E entender que a advocacia familiarista é igual medicina. Você não Não, é vai igual procurar, criminal, você não não dá. vai procurar um cardio Tem um para médico especialista. você não em vai cada procurar área. você não vai procurar um cardio para tratar uma fratura. Então nós temos duas têm que entender situações isso. na minha despedida. Nós temos não é um mau advogado, é um advogado que não é especialista. Com Isso. muito esforço, ele pode ser um bom advogado. Com muito Nós esforço. temos o especialista, que na verdade, como ele é especialista, ele é intocável. E na verdade ele não é, ele não está atualizado porque ele é especialista de várias coisas no direito das famílias. Esse é o mais perigoso para mim, tá? Eu acho Porque que o mais não- perigoso é aquele que vai para rede social falar só o que as pessoas querem ouvir, não a verdade. E não a verdade. Né? E nós temos realmente um outro viés, que tem que ser outro debate com aquele nosso amigo. É assim, nós temos o pai e a mãe que gostam muito de reclamar da justiça. Ah, a justiça é ruim, os advogados são malvados. Mas você contratou um advogado de família? Não, era um amigo meu. Era um amigo meu. Era um amigo meu, Vizinho. mas na verdade ele faz direito digital ou condominial. Mas ele é meu amigo. Ele fez um preço bom. Eu falei, meu amigo. Aí às vezes eu fiquei especialista em consertar, não posso usar o termo também, senão a gente vai ser cancelado. Uma tremenda cagada. Aí eu falei, mas como é que você assinou isso aqui? O meu amigo mandou já peguei assinar. muito. Ele é tão meu amigo. Então parece que você Já tem que chega criar com uma o área do negócio direito de mal feito. família. E assim, consertar A cagadas. gente está falando de acordo, e de acordos. acordo precisa ser muito, Muito bem bem costurado. Muito bem E ele costurado. precisa ter os detalhes, porque senão porque é fica pra vida inteira. ele fica um campo muito aberto. Não, então, ele fica quando inexequível ou ele fica com o campo aberto. de dúvida. Da E aí pior gera é que dúvida. vai deixar. Não, Paulo, tem muitos- suas redes sociais agora. pra gente A minha finalizar. não, então, o pior problema é o cliente que acha que entendeu de tudo, porque ouviu dizer do amigo, do amiguinho, e aí pega o cliente também. Eu tenho um ditado que diz: cada cliente tem um advogado que merece. Cada advogado tem um cliente que merece também. Não obstante, o juiz erra, o promotor erra, mas na maioria das vezes do caso, eu falei, você está botando a culpa no juiz? Eu fiquei, não, olha só, você assinou isso. Então, mas Mas quem você é esse concordou. advogado? Não, você concordou, Você mas eu concordou. estava com o advogado. Quem é esse advogado? Um amigo meu, foi baratinho, não sei o quê. Então, assim, é igual você falou, a especialidade. Estou com um canal. Se você levar num dentista comum, assim, de rede, aí, desculpa, amigo, o canal estourou, você perdeu o dente. Então, você não pode reclamar do dente. Nem da sua arcada. Você escolheu um especialista. Minha rede social é @paulalégua, né? O Instagram, Paula Légua né? com H. Paula Légua com H. Paula Légua com H. Égua. Égua. Pessoal do o pessoal Em do homenagem, Égua, falei, nós égua somos não, do a norte, Légua. mulheres fortes do norte. Isso aí. E nós devemos ser homens fracos do sul, né? Já que vocês são fortes. Vocês podem me encontrar lá Obrigada. no @otalvinilima. Um abraço, gente. Um Obrigado. abraço, gente. Obrigado. Um abraço. Foi?